entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Eu vos falei de coisas terrenas e não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Feche novamente seus olhos. Pai, diante da Tua palavra pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê entendimento, compreensão da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, que não apenas os nossos ouvidos estejam atentos, mas o nosso coração esteja sensível à Tua voz. Que no nome santo de Jesus o Senhor possa perdoar os nossos pecados e tudo aquilo que causa separação entre nós e o Senhor, para que nessa noite, ó Pai, através da Tua palavra, possamos ter as nossas vidas transformadas. Que a Tua palavra seja como uma boa semente que é lançada sobre a terra, e essa semente produz vida e muitos frutos, a 30, 60, a 100 por um. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, eu quero refletir com os irmãos nessa... André, pode desligar esse? Obrigado. Sobre o tema o novo nascimento. O novo nascimento. Esse diálogo que nós acabamos de ler é o diálogo que Jesus tem com Nicodemos, um homem importante. Nicodemos era um mestre em Israel, um fariseu habilidoso nas letras, na palavra de Deus, nas Escrituras. Nicodemos fazia parte de um grupo seleto em Israel, conhecido como Sinédrio. O Sinédrio era um colegiado de mestres, de doutores na lei, que tinham a função de observar o ensino de Israel e perceber se esse ensino estava coerente com o que Deus diz na sua palavra ou não. Então o Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal, digamos assim, né, uma suprema corte, para examinar se cada ensino, se cada professor em Israel estava ensinando a Escritura como deve ser. A Bíblia fala que Nicodemos vai procurar Jesus à noite como forma de não ser reconhecido, de não ser visto pelo público. Afinal de contas, ele era um homem de posição, ele tinha um cargo muito importante. Não poderia parecer que ele estava talvez aceitando o ensino de Jesus, uma vez que Jesus era recusado pelos fariseus, era recusado pelos saduceus, era recusado por outros grupos religiosos. O ensino de Jesus era recusado por esses grupos. Mas esse homem, Nicodemos, digamos que teve uma curiosidade a mais, um ímpeto de ir buscar um pouco mais de informação e de saber um pouco mais com Jesus. Ele vai até Jesus e aquela noite eles têm uma das conversas mais importantes registradas na Bíblia, onde o Senhor Jesus coloca para eles sobre a necessidade de um novo nascimento, a origem desse novo nascimento
e o resultado produzido por esse novo nascimento. Sobre cada uma dessas etapas é que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Sobre a necessidade do novo nascimento, da onde ele vem e qual o resultado que ele produz nas nossas vidas. A primeira parte do texto, que demonstra para nós a necessidade desse novo nascimento, ela vai do verso 1 até o verso 7. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Do 1 até o 7, quando a conversa se inicia, veja no verso 2 que ele vai dizer, Nicodemos diz o seguinte para Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. És mestre vindo de Deus. Por que Nicodemos está dizendo isso? Ele completa: pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então veja que as palavras de Nicodemos é uma compreensão do que Jesus está fazendo, mas ainda no aspecto lógico. Bom, se Jesus tem poder para curar, se Jesus tem poder para restaurar um homem coxo, se Jesus tem poder de dar visão ao cego, se Jesus tem poder de expulsar um espírito maligno, logo ele deve ser de Deus. Essa é a lógica do pensamento de Nicodemos. Mas isso não é suficiente. Olha o que diz o verso 3. Jesus disse assim: em verdade, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui Jesus deixa claro para Nicodemos a necessidade do novo nascimento. Olha, Nicodemos, você nunca será capaz de compreender essas coisas apenas pelo aspecto lógico. Você precisa experimentar um novo nascimento. Mas o que seria isso? Como assim um novo nascimento? Nicodemos era um mestre. E o mestre pensa sempre no ponto de vista didático da informação. E quando ele recebe aquela informação de Jesus, ele vai avaliar e vai dizer: bom, pela lógica, você veio de Deus. Isso está claro para mim. Mas agora Jesus coloca para Nicodemos uma necessidade que está além da força de Nicodemos. Está além da capacidade de Nicodemos de conseguir alcançar por ele mesmo. E ele diz: nascer de novo. Nicodemos, como um bom mestre, mais uma vez ele pensa no aspecto lógico dessa informação e diz no verso 4: como um homem velho pode nascer? Veja, a palavra de Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Se já nasci, como é que posso? Voltaria esse homem para dentro do ventre da minha mãe, da sua mãe, e pode nascer pela segunda vez? Diz o final do verso 4. Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer por uma segunda vez? E é claro que nós sabemos que isso é impossível fisicamente. Amém? Então, mais uma vez, o pensamento lógico de Nicodemos é de tentar compreender aquela informação do que Jesus está dizendo, mas ainda que ele tente, ele está se esforçando para isso. Ele não é capaz de compreender o que Jesus disse para ele. É claro que Jesus não estava falando que um homem velho fosse entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez. Isso é impossível. Então Jesus responde a ele dizendo: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, vou repetir, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito. Bom, agora fica claro para Nicodemos que Jesus não está falando de um nascimento biológico, de que um homem pudesse, de alguma maneira inexplicável, entrar novamente no ventre da mãe. Agora fica claro para Nicodemos que Jesus está falando de um nascimento que ele não compreende. E esse novo nascimento passa por duas etapas: a etapa da água e a etapa do Espírito. E o que representam essas coisas? O que significa isso? Primeiro, quando Jesus fala sobre o nascimento da água, ele está se referindo ao nascimento do batismo de João. Esse batismo que os irmãos viram que nós celebramos hoje. Esse batismo na água representa a morte e a ressurreição daquele indivíduo. A morte do homem pecador e um novo nascimento de um novo homem que nasce agora para viver na presença de Deus. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos é que cada um precisaria passar por esse nascimento da água, mas também o nascimento do Espírito. E o que significa isso? Nascimento do Espírito. Bom, o primeiro nascimento nosso é o nascimento da carne. É o dia que você nasceu de sua mãe.
E nesse dia que você nasceu de sua mãe, você teve seu nascimento na carne, a Bíblia nos ensina que nesse momento, quando você nasce, você recebe uma natureza humana, carnal, mas também pecadora. Uma natureza pecadora, pastor? O que é isso? Uma natureza, algo que me inclina a algo. Assim como a natureza do peixe é nadar, a natureza do gato é pular pelos telhados, a natureza do cachorro é brincar. Há em nós uma natureza, um instinto, que nos foi dado desde o nosso nascimento. E você já deve ter percebido que esse instinto natural nosso é sempre ao pecado. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso coração corrompido é atraído, seduzido, e então ele concebe o pecado, como uma mãe que desce à luz. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, verso 14. Fala que cada um de nós é atraído pelo mau desejo. Por essa natureza pecadora que está em nós, somos atraídos. E então, seduzidos pelo pecado, nós caímos no pecado. Agora, a Bíblia também vai dizer que esse pecado, uma vez concebido, ele gera em nós a morte. Então, por isso, a nossa natureza carnal não é suficiente para nos fazer entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza é corrompida pelo pecado. Você pode pensar, pastor, eu não. Poxa, eu sou uma pessoa muito boa. Sou uma pessoa muito boazinha, eu faço bem, eu nunca maltratei ninguém, pastor. Nunca roubei, nunca matei, nunca usei drogas, nunca fiz nada que fosse reprovável à luz da sociedade. Então, acredito que eu seja uma boa pessoa. Bom, alguma vez você já pensou algo que não deveria? Não precisa responder. Pecou. Alguma vez você já disse algo que não deveria ter dito? Pecou. Alguma vez você já fez algo que não deveria ter feito? Pecou. Se você cometeu pelo menos 3 pecados uma vez por dia, ao longo de 30 dias, significa que você pecou 90 vezes só esse mês. É bastante pecado, né? E imaginando que você tem uma vida de 70 anos. 70 anos. Que isso, pastor? Eu quero viver mais, né? Bom, isso significa que você viveria pelo menos 70 mil pecados. E agora imagina você entrando lá nas portas do céu e Deus dissesse assim, bem, João, Maria, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? E aí você dissesse, bom, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca usei drogas, eu nunca falei mal do meu vizinho, eu nunca desejei que ele abaixasse o som, que estava muito alto, me atrapalhando para dormir, eu nunca xinguei o camarada que me fechou no trânsito, eu nunca xinguei, Nunca falei bem dele, não. Bom, eu nunca fiz nada reprovável à luz da sociedade. Então você virasse para trás e Deus dissesse, bom, mas aí tem 70 mil delitos, 70 mil crimes cometidos. Será que dá para entrar no céu? Não dá, né? Os 70 mil delitos nos impediriam de entrar no céu. Na verdade, não precisava nem 70 mil. A Bíblia diz que basta um delito para nos tornar criminosos. Qual é o nosso crime? Desobediência à lei de Deus. Qual é o nosso castigo? Qual é o salário? A morte. Um crime, pastor? Um crime. E a morte? A morte. Por isso a nossa natureza humana não é suficiente para entrar no reino de Deus. Por isso é tão importante o que Jesus falou para Nicodemos no verso 6. Olha aí de novo na sua Bíblia. Diz assim, olha, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, no seu primeiro nascimento, você recebeu uma natureza carnal, humana, pecadora, corrompida. Mas ele completa, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, no nosso primeiro nascimento, recebemos a natureza carnal, corrompida pelo pecado em Adão. Mas no segundo nascimento, recebemos uma natureza espiritual. E o que é isso? Assim como eu disse que é para você que a natureza carnal nos atrai ao pecado e ao mal, a nossa natureza espiritual busca as coisas do alto. A nossa natureza espiritual nos inclina a desejar as coisas do alto, as coisas de Deus, a estar na presença de Deus, a desejar as coisas do Espírito, a desejar orar e falar com Deus,
em oração, a desejar ler a sua palavra e se encantar com a palavra de Deus, que é a Bíblia, a desejar buscar a presença de Deus e sentir a paz que Ele traz ao nosso coração, a paz que encontra aquele que recebeu o perdão de Deus, a paz que encontra aquele que agora anda em novidade de vida, a paz que transcende todo entendimento, porque ela não é baseada nas circunstâncias. Uma paz que invade a nossa alma, uma paz que vive aquele que vive na presença de Deus, uma alegria sim, porque antes eu andava para o inferno por causa da minha natureza pecadora. E se chegasse ao céu com toda essa natureza pecadora e essa punição do pecado, certamente meu fim seria a morte eterna, Deus me condenaria. Entende? Não basta você ser bonzinho ou boazinha. Se você bate aos céus apenas nessa natureza carnal, seu destino será a condenação eterna, não tem outro fim. E quando nós pensamos isso desespera a nossa alma. Estamos perdidos sem Cristo. E o nosso fim será a morte. E a nossa condenação, passar a eternidade longe de Deus. Mas aí sim, vem a palavra do Senhor e nos mostra que há uma oportunidade de termos em Cristo uma nova natureza, e essa nova natureza, ela nos confere alegria. A alegria de saber de que agora eu tenho um Deus que vive comigo, que está em mim. A alegria de reconhecer Cristo como meu Salvador. A alegria de reconhecer que há esperança para a minha alma, de que há esperança para a minha vida, de que eu posso reescrever a minha história. A alegria de saber que por mais que a minha natureza pecadora, a minha natureza carnal, me levou por lugares longes da presença de Deus, me levou por caminhos distantes da sua presença, a natureza espiritual agora me atrai. Laços de amor eterno Ele me atrai. Com graça eterna Ele me atraiu. E essa alegria agora invade a minha alma, eu posso dizer, tem um Salvador, eu não estou mais perdido, tem um Salvador. E esse Salvador vive dentro de mim, e a sua alegria está em mim, e o seu amor é derramado sobre mim. Logo eu, pastor, tão pecador, tão falho, tão fraco, sim. Sim, mas agora recebo dele o perdão, o amor imensurável de Deus. E todos aqueles pecados me são perdoados. Todos aqueles 70 mil pecados são esquecidos. Porque agora há novidade de vida sobre mim. Há o sangue de Cristo que me lava desses pecados. Então eu que vivi em guerra, assim como cada ser humano que vive longe de Deus, vive em guerra. Você já pensou nisso? Como cada homem e mulher que vive longe de Deus vive em guerra? Vive em guerra contra si mesmo. Se você vive longe de Deus, você vive em guerra contra os seus semelhantes. Se você vive longe de Deus, você vive em guerra contra a natureza. Se você vive longe de Deus, você vive em guerra contra o próprio Deus. E você precisa de paz. Você precisa de alguém que estabeleça a paz. Obrigado, irmãos. A paz entre você e o Senhor. A paz que o dinheiro não pode dar. A paz que o mundo não pode te oferecer. Você precisa encontrar a paz. E essa paz está em Cristo Jesus e nessa nova natureza. Por isso a pergunta de Nicodemos é tão importante e a resposta de Jesus mais ainda. Nicodemos, isso é impossível ao homem, Nicodemos. É impossível. Não te admires, verso 7, de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu som, não sabes de onde vem, nem por onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus passa a falar para ele de onde vem essa nova natureza, qual é a origem. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre essa origem, deixa eu te dizer de onde essa nova natureza não vem. Tá certo? Estão comigo? Amém? Fica comigo mais um pouco, que eu já estou caminhando para o final. Mas é importante que você entenda isso e saia daqui compreendendo isso. Tá certo? Porque talvez tenham te apresentado isso errado. Então, por isso eu acrescentei no meu sermão da onde não vem essa nova natureza. Antes de falar de onde ela vem.
Tá certo? Da onde ela não vem? Bom, ela não vem de um entendimento lógico sobre o evangelho. Veja que, pela lógica, Nicodemos tenta alcançar, mas ele não consegue. Ele diz assim: bom, se você não fosse de Deus, Jesus não conseguiria fazer todas essas coisas. Então, pela lógica, ele entende que Jesus veio de Deus. Mas isso basta? Não basta. Não é suficiente. Da onde mais ela não vem? Não vem do cargo e nem da posição. Porque Nicodemos era uma pessoa que tinha um cargo, uma posição na sociedade, um estado na sociedade. Ele era membro do Sinédrio. Isso significa que ele era um homem de posses e um homem importante na sociedade daquela época. Mas isso não era suficiente. Isso não ajudava em nada, porque essa nova natureza não é comprada pelo dinheiro ou posição social. Então isso pouco importa no reino de Deus. Da onde também ela não vem? Ela não vem do conhecimento teórico sobre a Bíblia. Veja que Nicodemos era um homem extremamente culto. Ele era um professor, um mestre da palavra. Mas ainda assim ele não conseguia compreender o novo nascimento. Então não importa tanto quanto você sabe, mas sim se você nasceu do Espírito ou não. Estamos juntos? Da onde mais ela não vem? Ela não vem de nós sermos reformados. Na essência da palavra reforma. Eu estou falando aqui de um cenário como um carro velho. Tipo aquele programa de televisão Lata Velha, lembra? Pegava um carro lá todo caindo aos pedaços, né? Cheio de remendo para fazer. E aí pegavam aquele carro, levavam lá no monte de mecânico, pintor, o pessoal lá super preparado. E aí eles faziam todo aquele tratamento, aquele preparo no carro. Quando saía de lá era quase outro carro, não é? De tão bonito, porque era todo reformado ali, bonitinho. Mas o carro era o mesmo, sim ou não? Se for olhar lá o número do chassi, mesma coisa. Então, reformar, ou seja, dar uma nova roupagem, não é suficiente. Ainda é o mesmo carro. Ou a casa, aquela reforma, né, da sua casa, que você vai lá e muda, e aí pinta as paredes, né? Pinta as paredes, reforma as janelas, talvez levante uma parede aqui, derruba outra lá, aí aparece sempre mais alguma coisa para fazer, porque reforma de casa é assim mesmo. E aí você vai reformando, parece que não acaba nunca, mas em algum momento essa reforma chega lá. E aí você diz: nossa, glória a Deus, estou satisfeito com a minha casa, com essa reforma. Mas ainda é a mesma casa, não é? Então não mudou a natureza dela. Ainda é a mesma. Então só uma reforma ou um tratamento, um embelezamento não nos serve. Não serve. Uma pessoa pode ter entrado para a igreja e recebido, entre aspas, um embelezamento. Isso não quer dizer que nasceu novamente. Não é suficiente. Não basta também ser reeducado, e essa é uma das partes que eu mais gosto. Preste atenção aqui em mim. O que eu quero dizer com reeducado? Reeducação. Ou seja, essa pessoa foi ensinada de novo. E agora ela recebeu instrução e orientação a um novo tipo de comportamento. Como se isso fizesse dela uma nova pessoa. Ela dizia antes, por exemplo: oi, tudo bem? E agora ela diz: a paz do Senhor, Deus abençoe. Ela fazia algumas coisas que agora não faz mais. E a gente diz: bom, agora se tornou um bom crente. Não, Jesus não está falando disso. Não basta ser reeducado. Não basta ser reformado, ser reeducado, posição, conhecimento ou entendimento lógico. Jesus deixou claro, a necessidade é nascer de novo. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso ele fala que o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. E por isso nós compreendemos que essa ação do novo nascimento, ela vem do Espírito Santo de Deus. A palavra aqui, nascer de novo, que é usada aí no verso 3 e no verso 7 na sua Bíblia, não sei se você sabe, mas a Bíblia foi escrita originalmente no grego,
chamado grego koiné, que era o grego comum daquela época, e a palavra que aparece aqui é germal anoter. O que significa germal anoter? Significa literalmente nascer do alto. Jesus estava falando de um nascimento celestial, de nascer de Deus. É isso que a palavra significa. Então Jesus está falando desse nascimento que vem da onde? Da onde é a origem? Ele começa em Deus. A salvação da nossa alma parte de Deus Todo-Poderoso, que atrai o pecador com laços de amor, que o convence da sua natureza pecadora, corrompida pelo pecado, e o conduz pelo seu Espírito Santo ao arrependimento. Quando há o arrependimento do pecado, quando há a confissão, então nós dizemos que o Espírito Santo gerou em você uma nova natureza, uma nova inclinação natural, que agora é produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. E é Ele quem opera essa obra, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo das nossas más escolhas, nos convencendo da nossa desobediência à palavra do Senhor e ao Deus dessa palavra, e nos levando a uma confissão, nos levando a declarar diante de Deus: Senhor, Pai, perdoa-me porque eu pequei, porque eu disse o que eu não deveria ter dito, eu fiz o que eu não deveria ter feito, eu pensei coisas que eu nem deveria ter pensado, e eu reconheço diante do Senhor que todas essas coisas juntas estavam me levando ao inferno. Mas, Pai, por Cristo, perdoa o meu pecado, perdoa as minhas falhas. E então ali, naquele coração, o Espírito Santo começa a gerar essa necessidade do arrependimento. E o que é arrependimento? As pessoas confundem arrependimento com remorso. Arrependimento é quando você estava indo nessa direção, mas aí você lembra: ih, caminho errado. Eu devia estar indo para lá. E então a sua vida muda. Ela toma outra direção. E para alguém que agora estava se distanciando de Deus, você agora está se aproximando do Senhor e caminhando na direção da sua palavra, indo ao encontro do Senhor, do teu Criador. E esse caminho pelo qual nós vamos chama-se Jesus. Por isso é tão importante entender que arrependimento vem de um desejo de mudança, de reconhecer que eu não dou conta, de que eu não me basto, de que eu não posso me salvar por mim mesmo, que as minhas escolhas, as minhas atitudes, o meu comportamento só me levou para longe do Senhor. E então, se for necessário, sim, você chora. Porque muitas vezes a emoção toma conta do nosso coração e sentimos essa vontade de chorar. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Porque é algo que vem da nossa alma como uma plena convicção de que nós estamos perdidos sem Cristo. E então o pecador se entrega a Jesus. Ele reconhece em Jesus a sua obra salvadora. Seu coração começa a arder, a bater pelas coisas de Deus, começa a ansiar, a desejar, a estar na presença de Deus. E aqui algumas observações são importantes. Primeiro, nascer da água representa esse batismo, como eu disse. Ele é uma etapa importante se você decidiu a sua vida entregar para Jesus. Mas uma condição ainda mais essencial, e a primeira delas, é que você reconheça os seus pecados e a sua necessidade de ter um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus. O nascimento do Espírito é produzido pelo Espírito, e nesse momento você é selado. A Bíblia diz que o Espírito Santo então passa a morar dentro de você. Sua vida agora nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Porque esse novo nascimento o conduz à presença de Deus. Algumas condições no texto são apresentadas para esse novo nascimento. Nós fomos contaminados pelo veneno da serpente, pela nossa natureza pecadora. É por isso que, olhem por favor na sua Bíblia, o texto, Jesus lembra aquele homem tão versado nas Escrituras, aquele doutor da lei, e Jesus lembra aquele homem sobre a serpente no deserto. No verso 14 ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que isso significa? Eu vou te explicar rapidamente. Em Números, capítulo 21, do 19 ao 21, a Bíblia vai nos contar
que o povo de Israel, pela sua rebeldia, foi punido diante de Deus e picados por serpente. E todo que era picado pela serpente morria. Mas então Deus diz a Moisés que ele preparasse uma serpente de bronze e que pregasse essa serpente de bronze no madeiro e levantasse bem alto para que todo Israel pudesse ver aquela serpente de bronze. Assim, quando uma pessoa fosse picada pela serpente e corresse diante daquela serpente de bronze pendurada no madeiro e olhasse para a serpente de bronze, então aquela pessoa seria curada pela fé. Aquilo que aconteceu no passado era uma representação do que aconteceria em Cristo. A serpente representa a obra de Satanás, desde Adão e Eva, pecando no Éden e gerando uma nova natureza pecadora em todos os homens. Mas ao ser levantada no deserto, no madeiro, representa a vitória que Cristo teria sobre os nossos pecados. A serpente pregada é a vitória de Cristo sobre o pecado. Então, quando alguém corresse e olhasse ali e visse Jesus, pela fé, então, seria perdoado dos seus pecados. É essa a ilustração que Jesus dá para aquele homem versado na lei do Senhor, para que ele pudesse compreender o que aconteceria com Jesus. Jesus seria levantado no madeiro. Jesus seria crucificado. Jesus seria morto. Mas a sua morte não seria para sempre. A sua morte seria apenas por um momento, para que o preço dos nossos pecados fosse pago. E então, ao ressuscitar, ele pudesse nos dar vida eterna. Por isso, nós precisamos olhar fixamente para Jesus. Cada homem e mulher, adulto ou criança, jovem ou velho, pecador, precisa olhar para Jesus e, pela fé, reconhecer em Jesus a vitória sobre os nossos pecados, o sangue derramado pelos nossos pecados, para que aí então você receba do Senhor o resultado desse novo nascimento, que ele fala no verso 15. Ele diz: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus fez cair em Jesus a iniquidade que nós cometemos, os nossos erros e pecados, para que agora nós pudéssemos olhar para Jesus e sermos salvos por meio da fé. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, que cada homem e mulher recebe quando reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Recebemos de Deus uma nova vida, a vida eterna. Não é uma vida que se acaba, não é uma vida para amanhã, é uma vida agora. Para que tenha, o verbo está no tempo presente, para que tenha, não que você terá quando morrer, mas para que você tenha hoje uma vida, e não é qualquer tipo de vida, mas uma vida eterna. É a vida do Deus eterno dentro de mim e dentro de você. É isso que Jesus veio nos dar. A vida do eterno dentro de você. Isso que significa vida eterna. Vida eterna não significa que você vai para o céu e nunca mais vai morrer. Vida eterna significa que a vida de Deus agora está dentro de você. Dentro de você. A vida de Jesus dentro de mim e de você, gerando vida e vida em abundância. Isso que significa a vida eterna. O fato dela não terminar é para nós apenas um detalhe. Um detalhe muito bom, é claro, mas não é o mais importante. O mais importante é poder reconhecer que Cristo agora vive dentro de mim, vive dentro de nós, de que nós seremos salvos da condenação eterna e que nós já nesse tempo podemos desfrutar das alegrias, do amor, da graça, do perdão, da misericórdia e da esperança que tem aquele que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você que está aqui hoje, que nos visita e que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Você já nasceu de novo? Você já desfruta de um novo nascimento? Você já reconhece a presença do Senhor na sua vida, tocando o seu ser, mudando sua mente, seus pensamentos, transformando o seu coração? Você já tem experimentado o prazer e a alegria de alguém que vive em paz com Deus?
Você já tem experimentado a presença do Espírito Santo e do reino de Deus que envolve sua vida ainda nesse mundo. Se você ainda não tem isso, você pode tomar posse disso hoje. Você pode reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Você hoje pode pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados e confessar Cristo. Corra para a cruz. Corra em direção à cruz e olhe para Cristo. Olhe para aquele que foi levantado e erguido no madeiro, que verteu seu sangue por amor de você e que ao terceiro dia ressuscitou para te conceder vida eterna. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo nessa noite e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração para que a sua vida também nunca mais seja a mesma a partir desse momento. Amém? Quero orar por você, quero orar pela sua vida. Queria pedir a você, igreja, que pudesse fechar os seus olhos para orar. E se há alguém aqui que nessa noite gostaria de tomar uma decisão por Jesus, a igreja está toda de olhos fechados, os irmãos estão orando. Mas se você puder e quiser, eu gostaria de pedir você que você se colocasse em pé. No lugar mesmo onde você está, você se colocar em pé. Eu gostaria de orar pela sua vida. Há alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão por Jesus? É só ficar em pé onde você está e a gente vai orar junto pela sua vida. Há alguém? Amém. Há mais alguém que gostaria? Só se colocar em pé onde mesmo você está e nós vamos orar juntos por você. Há mais alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém que nessa noite ouviu a palavra, entendeu a palavra? Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Você entendeu a palavra e